Bom, boa noite. Dando continuidade, então, ao programa O MAC Encontra os Artistas, nessa terça-feira que mudou o tempo completamente, lá fora virou inverno de novo. A gente, enfim, dando continuidade a esse programa, que é um trabalho conjunto do Grupo de Estudos em Crítica e Curadoria do Departamento de Artes Plásticas e do Museu de Arte Contemporânea da USP. A gente recebe hoje um artista jovem, como eu venho falando, a gente vem tentando nos últimos tempos trazer artistas com uma trajetória mais longa no circuito, outros ainda meio de carreira, outros iniciando carreira, e privilegiando, na medida do possível, artistas que tenham obras na coleção. Está sendo importante, não só para o público em geral, mas também para o próprio museu, né? E adquirindo informações sobre as obras que pertencem à coleção. E nesse sentido, então, que a gente convidou para hoje o Márcio Banfi, que é um artista que atua aqui em São Paulo e que o ano passado fez uma doação para o museu, a nosso pedido, porque nos pareceu que o trabalho dele, de alguma maneira, amplia algumas questões estabelecidas por essa tradição, entre aspas, do objeto. Me parece que ele atua dando uma dimensão de estranhamento a objetos cotidianos. Eu acho que seria importante a gente tê-lo na coleção, porque o MAC tem, dentro da sua coleção, ele tem uma série de trabalhos de artistas internacionais e artistas brasileiros que se manifestaram através de objetos, e era uma forma de atualizar a coleção e ajudar a pensar esse segmento do acervo de arte contemporânea. Então eu passo a palavra para o Márcio, nós, enfim, somos todos ouvidos, Márcio. Obrigado. Alô, é bom? Tá bom. Queria agradecer vocês, agradecer ao Tadeu, agradecer ao jovem. Não sou mais tão jovem assim, mas agradeço. Bom, eu fiquei super feliz o ano passado quando me foi pedido a obra. Eu me considero um artista, talvez, de difícil digestão, eu acho. Assim, o meu trabalho, ele não é tão fácil. Eu nunca... Assim, eu me preocupo realmente nas coisas que eu acho que meu trabalho tem que dizer, né? Que eu tenho que dizer. Para isso, de uma certa forma, eu acho que eu escolhi uma linguagem que é até considerada um pouco grotesca. Primeiro, por trabalhar o meu próprio corpo, né? Que é engraçado, assim, porque as pessoas têm uma super... realmente uma dificuldade, assim, uma distância em conseguir... ter uma obra de um outro artista por causa da presença do corpo desse artista com ele. Então, assim, enfim, meu trabalho ele foi seguindo por essa trilha aí, mais ou menos, dessa coisa meio que é um pouco estranha, ou, enfim, um pouco grotesca, e também, ao mesmo tempo, eu tento trabalhar com, assim, bem paralelo a isso, a questão na minha cabeça, da ultra beleza, né? O que seria, na verdade, a beleza para mim. Eu acho que, assim, eu acho que para começar, é legal a gente falar desse trabalho, né? Que foi o trabalho de doação ao MAC, que se chama Conversa entre Morrissey e Dürer, que ele fez parte da minha última exposição individual. É um trabalho que eu adoro. Na verdade, ele foi o primeiro trabalho que eu fiz para a exposição, né? Assim, a galeria me chamou para a gente expor, e foi o primeiro trabalho que eu finalizei, assim. Então eu tenho um carinho especial por ele, até porque enfim, dentro da minha história, aí vocês vão ver daqui a pouco, tem tudo a ver com o meu trabalho, porque são dois objetos pessoais, né, meus, que é o livro do Dürer, que foi um dos primeiros livros de arte que eu ganhei,
um dos meus grandes artistas inspiração, assim. E o outro é o Morrissey, que é o meu grande ídolo, assim, da vida, de música, enfim, sempre gostei muito dele. E o que fica no meio é uma franja, né, de cabelo, que é amarrada com esses fios de cetim, então é um cabelo que faz essa ponte, né? Então seria o que eu chamo entre uma conversa, aí eles dois. Os olhos estão tampados, né? Os olhos dos dois, tanto do Morrissey quanto do Doohan, por eu acreditar que, enfim, que a conversa deles é uma conversa extremamente cega, e que talvez só faça sentido para mim. Mas assim é um trabalho que eu, enfim, né, que eu gosto muito. Eles estraguei os meus dois objetos pessoais que eu adorava, enfim, que eu adoro ainda, né? E foi super engraçado porque eu vim aqui, eu nunca tinha doado nenhuma obra para museu, assim, né? Só o máximo vendido para algumas pessoas. E aí eu vim aqui, aí eu tinha que pegar no meu próprio trabalho de luva. Foi super esquisito para mim. Tipo, não pode pentear, não, mas eu preciso pentear um pouquinho o cabelo. Eu não podia mais mexer. Mas, enfim, isso aqui é um trabalho relativamente recente, que tem 2 anos. E eu acho que é legal mostrar um pouquinho lá do começo mesmo do meu trabalho. Esse foi um dos meus trabalhos de formatura, que se chama Permaneço em Você. É uma luz que eu mandei fabricar, uma lâmpada, né, que eu mandei fabricar. Ela tem mais ou menos uns 50 centímetros. E ela é uma lâmpada que ela tem uma força tão grande que ela é impossível você passar o olho por ela e não ficar a marca da lâmpada nos seus olhos. Então, a marca da luz fica na sua retina por aproximadamente 10 minutos. É quase insuportável. Então, ele ficava realmente num canto da exposição. Essa foi a minha exposição de encerramento do meu curso na FAAP. E aí, para entender, assim, eu comecei no meu trabalho, meu trabalho falava muito de uma relação que eu tinha com ninguém. Então eu falava da ausência de um corpo, né? Era um trabalho meio romântico mesmo, assim, um romântico platônico. Então eu falava da ausência de ter alguém. Era minha fase super faculdade, assim, que eu estava muito influenciado pelo Leonilson e por alguns outros artistas que eu adorava. E adoro ainda, óbvio, mas eu estava muito influenciado pelo Leonilson, principalmente. Então, meu trabalho seguiu bastante a questão do amor romântico, né? Na verdade, o que eu mais queria falar era dessa ausência de corpo, né? Que para mim era uma coisa muito importante. Então, se eu não tinha, eu não tendo o corpo para falar, eu automaticamente comecei a falar do corpo, né? Então, esse foi aí começou um pouco essa minha preocupação realmente em trazer o corpo à tona. Esse é um outro trabalho, ele não dá para ler exatamente, né? Fica bem difícil, mas ele é um trabalho que ganhou prêmio na FAAP, um prêmio de 50 anos da FAAP. Eu estava no meu 2º ano, acho que da escola, da faculdade, e é um trabalho que eu amo, eram orifícios que eu inventei aí, né, através dessas caixas de luz, e tinham textos escritos. Eram textos de amor altamente desesperado, assim, um amor bem quase humilhante. E todos eles estavam dentro dessas caixas de luz que eram apagadas por algum tipo de coisa, né? Então aqui eram as penas, eram 5, né? Então tinha as penas, tinha alguns que eram tecidos, outros era já o cabelo, que foi ali a primeira vez que apareceu. O cabelo vem exatamente desse meu desejo do corpo. Então, o corpo começou a ser extremamente importante. Cada trabalho novo que eu fazia, eu percebia que na verdade, a minha ausência de alguém do lado, eu só estava querendo falar da ausência de um corpo. Então, eu comecei até pôr em questão a minha própria existência, assim. Então, no decorrer aí de quase 20 anos, eu fui falando do meu corpo, e aí... Quer dizer, primeiro de um corpo que não existia, que era um corpo que eu gostaria de ter ao meu lado, daí de repente eu descobri que não era nem isso. Eu descobri que, na verdade, o que eu me preocupava bastante em falar era realmente de uma ausência do meu corpo. Então, o meu trabalho hoje, e eu acho que
sempre, assim, eu falo um pouco dessa minha existência só através de um extremo pensamento que não para. Não é um pensamento inteligente, necessariamente, nada disso. Assim, é uma coisa que não para mesmo, assim, uma coisa que é quase uma coceira. Assim. Então, eu comecei a colocar em questão mesmo a existência do meu próprio corpo. Né? Eu acho que esse é um trabalho que fala bastante disso. Ele é um saco de papelão que ele é resinado por dentro, para ficar com o formato exatamente do meu corpo, como se fossem aqueles sacos de mercado, né, mesmo, que eram usados como máscaras. Super tradicional, de criança e tal. E eu fiz ele até em cima do meu próprio corpo, com óculos e tudo. É muito comum do meu trabalho, até por ele falar tanto de corpo e tal, eu acabei me enveredando muito para o mundo das performances. Eu vou mostrar um aqui. Eu vou ficar voltando depois, porque eu acho que faz mais sentido, porque senão eu não vou pegar um só. Esse aqui foi meu primeiro trabalho de performance. Foi um trabalho de 2003 que se chama, foi junto com outro grupo, que é um grupo que existiu durante 4 anos, que se chamava Corpo de Baile. Era uma mistura de artistas plásticos, cenógrafos e bailarinos. Foi uma experiência, assim, acho que talvez a experiência mais legal assim que eu passei em toda a minha carreira artística. Porque eu já queria falar do corpo, eu já tinha esse desejo do corpo, escrevia no meu corpo, falava do meu corpo, etc, etc, mas nunca tinha eu me colocado ali em algum trabalho. E eu tenho um verdadeiro amor assim pela Marina Abramovic, e que eu sempre falava, não, eu amo o trabalho dela, mas eu jamais conseguiria fazer uma performance. E aí eu desvirginei aí na performance, e aqui foi até aqui na USP, no Passo, essa apresentação, e era uma arena, né? Aqui eram caixas de papelão ali caixas de madeira que estavam do meu lado, e eu com esse terno completo, inteiro rosa, né? Era camisa, calça, gravata, não sei o quê. Eu ficava carregando essas caixas e transformando em arenas, e dentro dessas caixas eu soltava fogos de artifício. E os fogos eram presos aí pela caixa. Né? Então, aqui dá para ver que as pessoas começavam a correr, elas me viam carregando as caixas, elas já saíam de perto porque dava um pouco de medo. Né? Então aqui, que saía realmente faíscas de dentro das caixas, e tinha uma dançarina, né, que ficava dançando muito por perto ali. Então esse aqui foi o meu primeiro trabalho realmente com o corpo. Eu acho que todo esse meu desejo com o corpo também vinha muito do meu trabalho paralelo, que desde muito cedo eu tive que começar a me virar e tal, e eu comecei fazendo estampa para algumas marcas de roupa, Elos e Triton e tal, e eu comecei a trabalhar nesses lugares, e eu comecei também a me enveredar para o mundo da moda. Então, hoje em dia eu lido com os dois muito bem, né? Eu chamo de meu trabalho de ganhar dinheiro e meu trabalho de satisfação pessoal. Então, o meu trabalho de ganhar dinheiro, na verdade, eu sou editor de moda de uma revista chamada Gloss, uma revista da Editora Abril. E desde, sei lá, é um tempo muito grande, eu diria que é basicamente o mesmo tempo que eu trabalho com moda e com arte. Eu já sabia que eu queria fazer arte antes, nunca quis ser estilista na vida e ainda não quero ser, nunca vou ser, mas eu sempre gostei muito da moda, assim, eu achava uma mídia muito interessante e que eu acho que tinha a ver com o meu trabalho. Então, desde sempre, né, algumas características aqui, por exemplo, o terno, que é todo cor-de-rosa. Eu sempre tive alguns desejos por moda. Né? Então, assim, sempre o meu trabalho tinha algumas características também da moda. Esse aqui era o final, né, que finalmente os fogos de artifício saíam mesmo de dentro das caixas. E eu deixava estourar, tinha uma cascata ali na frente do passo. E aí, enfim, essa performance foi a primeira de muitas. Aqui não estão todas, mas estão talvez as minhas preferidas. Essa foi uma outra performance também com o grupo Corpo de Baile, que era uma performance que eu, de novo, vestido inteiro de terno, mas dessa vez não era mais pink, agora era vermelho. Eu fiz uma cabeça de flor
né? Então era uma máscara que tampava a minha cabeça inteira. Esse era o primeiro dia, e eu não sei se tem aqui o processo de crescimento, mas e esse aqui era o último dia. Então as flores eu colocava cada vez mais flores, e nesse último dia tinha 6 quilos de flores na minha cabeça, e eu entrava e ficava passeando pelo lugar que era a performance com esse arranjo de flor gigante na cabeça. E ali do lado a gente vê um radinho que eu levava, que tocava algumas músicas, assim, às vezes eu parava e dançava com as músicas. E esse trabalho, ele rendeu um outro trabalho, né, assim, principalmente nas minhas performances. Eu sempre tive um pouco de aflição, assim, de gostar de performance e de ficar pensando que as performances elas tinham que resultar em alguma coisa. Daí eu lembro que eu fiquei super decepcionado, assim, quando eu soube que a Marina Abramovic vendia as fotos das performances dela. Eu fiquei muito decepcionado. Eu falava, nossa, mas por quê? Não sei o quê. Óbvio, né? Ela tinha que ganhar dinheiro com alguma coisa, ela tem que viver. E aí eu também comecei a fazer a mesma coisa. Não, tô brincando, não foi por causa disso, mas eu achava que tinha que ter um fruto ali, né? Que a performance era uma coisa muito ela acontecia naquele momento e depois ela não acontecia mais. Quem viu, quem não viu, não viu. E aí o vídeo era só um vídeo, não era mais a obra. E aí eu fiz parte, sou ainda parte da Verbo, que é uma agência de performances que existe na Galeria Vermelho. E aí até um dia que uma pessoa quis comprar uma performance minha. E eu, absolutamente, até hoje, eu não sei como funciona isso. Assim. Eu sei que eu vendi uma performance e eu sei que ela pode pedir para eu fazer essa performance em qualquer momento que ela queira, pelo menos uma vez. E, enfim, até hoje ela não me pediu, mas eu não sei exatamente como é que funciona, porque não era o vídeo, não era... Enfim, eu tinha que ir até lá onde ela está e fazer essa performance. Foi para um museu em BH. E aí, enfim, essas performances começaram a resultar em trabalhos mesmo. Então, esse foi o trabalho que é o Cabeça de Flores, né? Ele tem 3 versões, né? São 3 versões diferentes, cada uma com uma cabeça diferente e cada uma tirada num dia diferente da performance. Então, desde essa primeira, que é essa aqui já é a segunda, né? Essa aqui é a primeira, que a cabeça está um pouquinho menor, e essa é a maior de todas, que foi no último dia. E essa aqui, depois, como foi exposta. Isso aqui foi uma exposição que rolou na Galeria Vermelho, em 2005. Foi a minha segunda individual, foi muito legal. Eu fui aluno do Edu Brandão, que é o dono da Vermelho. Ele tinha me chamado, assim, 15 dias antes da galeria abrir, ele tinha me chamado para fazer uma exposição. E, putz, para mim foi foi um super desafio, mas que foi demais, assim, eu não me arrependo, não. Foi bem difícil, mas foi muito legal. Essa foto também fazia parte dessa primeira exposição. E na foto, aqui era o primeiro momento que eu comecei a colocar o meu corpo, né? Aqui, então, são sempre frases escritas em partes do meu corpo, partes diversas, né? Aqui não tem todas, acho que tem 3 imagens, que eu colocava uma luz por trás, escrevia com caneta cirúrgica. Então, algumas eram escritas, enfim, eu escrevi na garganta, enfim, escrevi em vários lugares, e eu colocava uma lâmpada também cirúrgica por trás, que ela conseguia iluminar, passando aí pela pele, pelas veias, como é aqui o caso, né? Aqui a foto, na verdade, essa foto do site não está boa porque ela é a foto da foto. Aqui está escrito, salvei a carne, estraguei o coração. Eu ainda usava bastante palavras, né? Aqui tem, gostaria de sair daqui, por favor. E a felicidade se faz presente. Era um grupo de 10 ao todo, né? Isso aqui é a boca, é bem simples. E aí, então, o corpo foi ficando cada vez mais forte. E o meu corpo, né, basicamente. E aí foi começando a surgir outros trabalhos, como esse, por exemplo, que são as décadas, né, que são os anos 70, 80, 90, 00 e 10, que eu me coloquei ali como figuras através dos cabelos, né, que eu me coloquei como figuras que eu achava que representavam bem as décadas que eu mais conhecia e que eu mais entendia. Então,
esse trabalho foi um trabalho que teve um trabalho todo óbvio, de cabelos e tal, mas como eu estava com a barba muito grande, não tinha muito como maquiar, enfim, e eu tentei o máximo, tem zero Photoshop, né, e eu tentei ao máximo, através da maquiagem, me modificar. Aqui era o real, né, como eu estava exatamente na época, e aqui supostamente o velho. Esse aqui foi um trabalho que mais ou menos acompanha essa história, se chama Anos Dourados. É um trabalho também, é um autorretrato, que todas as marcas que indicariam a passagem de tempo minha, né, a minha idade, todas essas marcas elas eram reforçadas por cordões de ouro, que eu fui comprando em lugares de antiguidades e tal. Então, era como se fosse uma marcação para operação plástica. É um tríptico, né? Então, assim, não os três fazem sentido juntos. Aqui também é um trabalho que se chama Fonte. Aqui foi, na verdade, assim, aqui foi realmente quando eu trouxe o cabelo à tona, assim. Eu sou fissurado em cabelo. Quando a minha mãe engravidou de mim, meu pai estava muito, muito, muito doente. E ele ia morrer, assim, segundo os médicos. E minha mãe fez uma promessa que, se ele não morresse, ela não ia cortar o cabelo por X anos. Eu sei que quando ela engravidou de mim, deu um desespero, porque, além de tudo, ela ia ficar viúva, ia ter um filho. E ela reforçou a promessa dela, falando que ela realmente só ia cortar o cabelo quando meu pai ficasse bom. E faltando uma semana para eu nascer, o meu pai foi no médico, no último médico, meu pai falou: você está ótimo. O médico falou: você está ótimo. E aí minha mãe cortou a trança e me deu de presente. E aí eu tenho até ela tatuada aqui no braço e tal. E eu comecei a ficar muito fissurado em cabelo. Então, de mexer, de trabalhar, de fazer roupa inteira de cabelo, fotos inteiras de cabelo. Essas aqui são as duas fontes, que eu chamo de fontes. Tem um objeto, que é a roupa, que é essa. É uma camiseta que ela é totalmente bordada com fio de cabelo real, fio a fio. Então eu bordei a camisa inteira com esses fios. Eu consegui achar uma mulher, uma negra, que ela tinha um cabelo muito grande, e ela raspou. Então eu peguei fio a fio e bordei nessa camiseta. Eu calculo, fazendo ali uma contagem mais ou menos de quanto eu consegui nos centímetros ali, eu calculo que tem mais ou menos 2 milhões de fios de cabelo, porque realmente ela está inteira, assim. Eu não pus... claro que eu acho que hoje em dia já deve ter caído alguns. E ela se chama Passagem. Aqui tem algumas outras coisas, né, as matrioscas, que são matrioscas que elas são, entre aspas, recheadas de cabelo, e elas soltam essas mechas pelos buracos ali de cima. Todos esses cabelos também são naturais, né? Alguns até eu entro com algum tipo de tintura, como aqui, por exemplo, né, que tem um descolorido do cabelo, ele é metade liso, metade crespo, enfim, eu faço algumas... eu interajo com eles também de algumas formas. Esse é um trabalho que eu gosto muito. Ué, tá escrito matrioscas, mas não é. Esse trabalho se chama Monstro. Na verdade, se chama É um Monstro. Que é uma bobagem, na verdade, mas... Quando eu tinha a barba muito grande, o cabelo muito grande, uma vez eu estava no Rio de Janeiro e uma criança olhou para mim e falou que eu era um monstro. E aí eu fiquei muito com isso na cabeça, assim, né? Do monstro. E aí, para mim, o monstro era a passagem de tempo mesmo, assim, né? Dessa dificuldade de passagem de tempo, da minha identidade que ainda não estava descoberta. E, enfim, daí eu fiz esse cabelo, que ele é como se fosse um viveiro de bicho, né? Então, aqui a gente tem um bolo mesmo de cabelo grisalho, né? Que sai esse rabo de cavalo e ele respira. Então, ele tem um mecanismo que ele fica respirando o tempo inteiro. É um movimento, aqui é um detalhe, né? É um movimento muito sutil,
mas nessa bolinha, nesse bolo aqui de cabelo, ele fica respirando. Esse aqui é um outro trabalho que se chama Passaporte, que eu estava com uma barba gigante, eu tirei a minha barba e eu passei para a testa. Então, e foi bem numa época que, enfim, eu tive uma proposta de uma exposição fora de São Paulo, do Brasil, e foi muito absurdo, assim, porque por uma série de razões eu não consegui ir na minha própria exposição. Foi uma exposição no Canadá. E aí, assim, porque um dos motivos foi porque eu perdi o passaporte faltando 2 dias para a viagem, não consegui tirar outro, enfim. Perdi não, fui assaltado. E aí rendeu esse trabalho que, assim, para mim ele é a minha representação, assim, para mim, total, assim, de ainda não ter realmente conseguido entender muito bem a identidade, assim, como um todo. Esse é um trabalho que ele é impresso em chiclete. Impresso não, na verdade ele é desenhado em chiclete. E tingido também, né? Então ele é um chiclete, ele é uma placa de chiclete grande, bem, acho que ele tem 25 por 18. E chama Para Ver as Estrelas, né? Que ele é uma série de 6, ficam dentro de caixinhas de acrílico. Ele é comestível, se quiser comer, pode comer. E que é um pouco essa história ainda da identidade, né? Assim, a barba, o cabelo, tudo isso para mim é muito importante, porque eu acho que isso são coisas que me ajudam a entender um pouco essa questão de como eu identifico as pessoas. Embora com todos essas coisas, ainda assim eu não consigo entender, né? Então, assim, ainda não consigo identificar, nem a mim mesmo, né? Esse aqui é um trabalho que eu gosto muito, se chama Preciso de Pensar. Se ele abrir... Abriu. Eu também, no meu trabalho, e até agora na minha próxima exposição, eu tenho um trabalho quase de hoarder, assim, de colecionar coisas, de comprar coisas e de não conseguir me desfazer. Essa é a primeira edição brasileira do Estrangeiro, do livro do Camus, que eu adoro. E eu consegui achar, enfim, daí, de novo, né, um objeto que eu acho que é meu, eu acho que ele... É muito importante isso, assim, que ele seja meu e que eu tenha um carinho mesmo especial, assim, um carinho pessoal com ele. E isso foi de 2006, foi numa época muito que eu realmente estava trabalhando essa questão do pensar. Então, eu fui estudar alguns trabalhos de alguns artistas, principalmente dos artistas conceituais, do Saul Levitt, de algumas pessoas que eu gostava muito e que algumas delas diziam que o trabalho de arte ele podia existir só pelo pensamento. Então, o pensamento já seria um trabalho de arte. E aí eu ficava pensando que, na verdade, esse pensamento que eu queria dizer era esse pensamento que trazia a existência. Então, as pessoas só existiam por pensar. E aí eu li esse livro tipo 200 vezes e aí em 3 páginas bem diferentes do livro, ele está escrito a frase, né? Tem 3 frases diferentes que estavam escrito: o céu estava lá cheio de sol, e ao acordar eu compreendi, precisava de pensar muito. E então isso para mim é um trabalho que delimita bastante, assim, 2 épocas, que era o término do amor romântico para ir uma relação mesmo pessoal, eu comigo, assim. Isso aqui foi bem legal, assim, eu fiquei um tempão, chama Caderno de Artista, eu fiquei um tempão parado, assim, eu realmente desisti por um tempo do mundo das artes. Eu não conseguia galeria, enfim, eu já tinha terminado a faculdade fazia um tempo, eu não conseguia galeria, todos os meus amigos expondo e eu não conseguia, e eu realmente resolvi que eu pararia. E foi um tempo até que grande, assim, eu acho que ele foi um tempo de mais ou menos uns 2 anos, que eu fiquei sem produzir absolutamente nada, mas eu tinha ideias.
Então eu tinha um caderno que chamava Caderno de Artista, que não é esse, na verdade, esse já é uma reprodução, que nesse caderno eu colocava títulos de trabalhos que eu gostaria de ter. Os meus trabalhos, eu gosto muito dos títulos, assim. Eu acho que os títulos ajudam bastante as pessoas talvez compreenderem um pouco, e eu também compreender. Esses títulos muitas vezes vêm de livros que eu estou lendo, de músicas que eu estou escutando, de algum filme que eu vi. Então, ou seja, na verdade, mesmo esse universo pop, assim, não necessariamente pop, mas o universo externo, ele faz bastante sentido para mim, assim. Então, música, cinema, outros trabalhos de arte, eles agem em mim bem forte. E então eu tinha um caderno e que daí um dia eu estava contando, ainda não tinha ainda voltado a produzir, eu estava contando o número de trabalhos que eu tinha ali, e eu cheguei em exatamente 100. Então, durante esse tempo que eu fiquei sem produzir, o dia que eu resolvi olhar para esse caderninho e reolhar minhas ideias e ver se realmente eu ia parar, essa história de parar eu já tentei parar um monte de vezes, mas eu não consegui. E aí dessa vez eu falei, não, eu vou voltar. Então eu vou olhar lá meu caderninho de ideias e vou ver aqui o que dessas ideias ainda fazem sentido hoje. E eu vi que tinham 100, exatamente 100 ideias. Tinha todos os desenhos e tal. E aí isso aqui é um livro, né? Então que ele tem essa parte aqui de cima, ela é uma parte feita de açúcar. Então o que segura todas as páginas é uma barra de açúcar. E esse trabalho ele fica com um lápis do lado, e a pessoa pode desenhar o projeto que ela quer desenhar perante aquele título de trabalhos que eu não realizei. Então, aqui, por exemplo, é Cadeira de Correção e Relaxamento. Era um trabalho que supostamente eu faria em 98. E esse trabalho terminou, né, assim, eu resolvi esse trabalho em 2002. Então, realmente, foi quase 4 anos que eu fiquei sem produzir absolutamente nada. Então, você tinha 100 opções. E quando esse trabalho foi exposto, ele realmente tinha alguns projetos de trabalho. A ideia, até ele está agora, hoje em dia ele está em... nem voltou, aliás, é bom, eu lembrei. Ele está numa exposição em Vitória, e que lá parece que ele foi completado. A minha ideia é que um dia eu consiga pegar esse caderno de volta e tentar realizar alguns projetos que as pessoas colocaram ali em cima das minhas ideias, dos meus títulos, né, de trabalho. E esse aqui também foi mais ou menos na mesma época, se chama Moderníssimo Brasileiro. A moda, apesar de eu sempre lidar super bem com a minha vida paralela à moda e arte, os galeristas, curadores e etc., grande parte deles nunca viram isso com bons olhos. Eu sempre tive bastante rixa, assim, né? Então, assim, eu ia mostrar o trabalho para alguém, mas você não trabalha com moda? Você não é amigo de não sei quem? E aí eu falava assim, não, mas eu também tenho um trabalho de arte. Ah, não, mas você é mais conhecido pelo seu trabalho de moda. E aí a conversa desviava mesmo, assim, para uma outra história. Ah, mas que legal, você tem convite para o Fashion Week? Sabe, chegava quase nesse limite, assim, de me pedir convite para ir em desfile. E então esse foi um dos motivos que eu resolvi parar nas artes. Eu falei assim, não, realmente, então se eu não estou mais contribuindo para o mundo das artes, talvez seja mesmo o momento de eu parar. E aí esse aqui foi um dos primeiros trabalhos no pós disso. Então, assim, na minha cabeça era a história do moderno, assim, né? Então, a pessoa, né, o moderno, o cara que trabalha com moda, a pessoa que não... Aí eu peguei o dicionário, que chama Moderníssimo Brasileiro, Moderníssimo Dicionário Brasileiro, e eu tirei todas as palavras desse dicionário que talvez fizesse sentido no meu trabalho, tanto de arte quanto de moda. Então, o trabalho... Eu demorei bastante tempo para terminar e eu retirei desse dicionário todas as palavras que talvez fizessem sentido para o meu trabalho. E joguei fora. Esse trabalho é um trabalho que eu adorava, assim. Eu adorava porque ele não é mais meu, mas eu adorava ele. Bom, aí aqui... esse aqui também é um dos trabalhos mais recentes, foi da minha última exposição. Se chama Halo, é uma caixa de luz, né? E eu fui fotografar numa cachoeira que várias vezes que eu passei por essa cachoeira, a impressão que eu tinha é que todas mesmo as que supostamente a água que estaria descendo, que é mais ou menos aqui nessa área, na minha cabeça, todas as vezes que eu fui lá, a impressão que eu tinha é que essa água voltava para cá.
Então, isso aqui para mim é muito um ralo mesmo, assim. E tinha tudo a ver com o que eu estava trabalhando na época, que era a quase anulação do corpo. Né? Então, aqui tem eu aqui, né? Dá para ver um pedacinho do pé, não sei o quê, e minha cara aqui. Mas era quase uma anulação desse corpo. Que fez parte da mesma exposição dessa, por exemplo, que também falava sobre a anulação desse corpo, a anulação dessa identidade, que se chama disfarce. E que também é mais ou menos da mesma série desse aqui, que se chama Identidade. Né? Então, esse aqui, ele tem, acho que 12 máscaras de animais, né? de látex de animais no meu rosto, que a ideia é realmente que tirasse a identidade. Né? Isso aqui foi uma exposição também que aconteceu lá na Vermelho. E esse aqui chama Repicado ao Vento, que é um trabalho que eu não tenho cabelo, mas o cabelo foi eu mesmo desenhei de caneta Bic no corpo. E aí eu fiz um desenho mesmo como se ele tivesse repicado ao vento. Esse é um trabalho que eu amo. Esse chama Série Sintomas, né, que eu... depois dessa época da anulação do corpo, eu comecei a pensar muito em... comecei a pesquisar muito pessoas que desaparecem, e alguns fenômenos mesmo científicos, como combustão humana, como até a abdução. E aí eu caí super na história da abdução. Eu comecei a achar que tinha tudo a ver com o meu trabalho. Primeiro, o filme da minha vida é o ET. É o filme que eu sempre amei desde criança. Assim, eu já assisti, eu sei todas as falas em inglês e português, do começo ao fim. Eu perdi as contas. Assim, acho que eu assisti mais de 1000 vezes, com certeza foi. E aí eu ficava pensando por que eu gostava, enfim. E na verdade, para mim, a história da abdução era nada além do que você desaparecer dentro de você mesmo. Assim, né? Então, você ser abduzido significa você simplesmente desaparecer. Então eu comecei a fazer uma série que era a série meio inspirada nessas questões da abdução. Então eram alguns sintomas que eu dizia que eram sintomas que a pessoa, dentro desses fenômenos científicos e até quase religiosos, assim, né, pessoas que, enfim, que acreditam nesse tipo de coisa, eu comecei a fazer supostamente o que seriam os sintomas. Então aqui era o corpo coberto de caramujos. Aí aqui era a minha cabeça, né, que eu fiz era uma tinta, né, de um produto que brilha no escuro. E aqui, que eu não sei se ali dá para ver um pouco melhor, mas esse sou eu, né, com os pés enterrados no chão, como se eu fosse mais uma das árvores. E eu tô com uma bermuda camuflada. Então, aqui seria o que é um tríptico também, é o que eu considerava os meus primeiros sintomas, assim, dessa suposta abdução. E que também... não está aqui, peraí. E também ele aparece aqui, nesse trabalho que eu fiz para Vermelho, que se chama Porto para Abdução. Isso aqui era uma escada pintada na parede, e que supostamente você subiria essa escada para o porto de abdução, que era uma bola vermelha fosforescente que eu pintei no teto da galeria, que era ali, né, assim, que eu estaria para ser abduzido, ou quem quisesse subir aquela escada também imaginária para ser abduzido. Isso foi umas fotos que eu consegui fazer de helicóptero, que foi super legal, assim, para eu ver como a bola realmente chamava atenção. Esse trabalho é um pouquinho de antes, mas também eu falava um pouco dessa... de deixar simplesmente de existir. Ele é uma série, faz parte de uma série que chama Família, que eu tentei fazer um trabalho para cada uma das pessoas da minha família. Então esse aqui é o Mãe, que é uma instalação mesmo, que tem essa mesa, quebra-cabeça desmontado e o outro montado, de uma estrada, né, aqui dá para ver ele melhor, e que eu convidava as pessoas, né, o trabalho convidava as pessoas para sentar e montar o quebra-cabeça. Até o final da exposição, o quebra-cabeça foi montado inteiro,
tirando algumas peças que as pessoas roubaram, mas o quebra-cabeça era montado inteiro, e aí no final da história dava para perceber que aqui, numa delas, né, no trabalho que estava ainda desmontado, aqui tinha a minha presença. Né? Então, assim, você tinha uma figura para seguir, supostamente que seria a mesmíssima figura, porque é exatamente no mesmo lugar, etc, etc. Só que a diferença é que aqui tem a minha figura inteiro vestido de branco também nessa estrada. Esse aqui é um trabalho chamado I Feel Love, que esse trabalho foi o que foi para o Canadá. É um trabalho que é um dos meus trabalhos assim da vida mesmo, assim, um dos meus trabalhos preferidos. São 2 TVs, numa delas focalizando o meu rosto, na outra focalizando o meu peito, e que eu fico cantando a música I Feel Love, da Dana Summer, com a voz fina, como se eu estivesse realmente imitando ela. Essa aqui foi a primeira exposição, que foi no pátio da Galeria Vermelho. Essa aqui foi lá no Canadá. E aí, essa aqui são alguns detalhes. Então, na parte de cima eu fico cantando a música, obviamente minha voz não chega lá, enfim, eu estou rouco. O vídeo, infelizmente, era para estar aqui, mas eu não sei, ele desapareceu do site. E na parte de baixo eu abro a minha camisa, e de dentro da minha camisa saem pássaros. Reais, passarinhos mesmo saem voando. Aqui dá para ver o biquinho de um deles. Mas, infelizmente, o vídeo, que é o melhor de tudo, desapareceu simplesmente do site. Eu não sei o que aconteceu. Mas, enfim, os pássaros ficam saindo, então o barulho fica bem misturado da minha voz em cima cantando a música e embaixo dos passarinhos saindo voando do meu peito. A música, como eu disse, né, além da I Feel Love, isso aqui também é um trabalho super musical. Se chamava 10 Canções de Amor em Uma Só. É um trabalho que ficou em exposição no Sesc Vila Mariana, bem no hall de recepção. As recepcionistas do Sesc me odiavam, porque era insuportável realmente o trabalho. Porque eram 10 televisões, com cada uma das televisões filmando uma pessoa diferente, que eu fui encontrando, uma tocando, e aí eu pedi para cada uma delas interpretar uma canção de amor. Então, cada uma delas, inclusive eu, tinha aqui as suas televisõezinhas, com cada uma tocando uma música completamente diferente, e com instrumentos também diferentes. Então tinha oboé, tinha piano, tinha cravo, tinha violino, tinha saxofone, tinha de tudo. E toda vez que eu ia lá, e no caso eu ia lá quase todos os dias, eu aumentava todas as TVs, porque depois eu chegava lá no dia seguinte, elas estavam todas no mudo. Eu ia lá de novo, eu aumentava todas as TVs, ia almoçar, na hora que eu voltava, eu aumentava todas de novo. É aquilo, assim, eu acho que o meu trabalho, ele tem, sim, uma coisa incômoda, que eu acho que é o mesmo incômodo para mim, assim, então eu tento tirar um pouco o meu incômodo e passar um pouco desse incômodo para as pessoas. E por isso, talvez, algumas dessas figuras sejam mais grotescas, por isso que algumas o barulho é chato, outras o calor, outra a luz forte. Aqui, nesse caso, é um trabalho chamado Abraço, também é um dos meus trabalhos preferidos. Ele é feito de 6 lâmpadas infravermelho, extremamente quentes, e que ele fica mais ou menos na altura do peito das pessoas. Então, a proposta é que você chegue perto desse trabalho para você se sentir abraçado. Então, a ideia era que você realmente sentisse um abraço ao chegar aqui. Só que, tanto a cor quanto o calor, era quase impossível você ficar nessa sala. Então, entrava e a repulsa era quase imediata. Assim. A cor, algumas pessoas diziam que tinham ânsia, outras ficavam com enjoo, porque realmente era muito quente, principalmente se você ficasse na frente do trabalho. Então, é claro que tinha uma visão um pouco cínica, né, de sentir-se abraçado, mas ao mesmo tempo de ter essa repulsa. Não sei aqui o que eu ainda não falei. Aqui tem as performances, daí depois eu volto para o vídeo. Esse é um trabalho chamado Discussão, que ele é um trabalho que, na verdade, eu usei o mesmo artifício aqui da franja de conversa, né, da conversa entre o Dürer e o Morrissey, que era uma franja também muito parecida, basicamente igual.
eu refiz mesmo, assim. Essa aqui não era de cabelo de verdade, a outra que 2 pessoas, eu e mais uma pessoa que eu convidava, a gente, inteiros de preto, a gente ficava com 60 minutos, não, desculpa, 120 minutos, um na frente do outro, em silêncio, tendo essa suposta discussão. A discussão não acontecia, era um silêncio mesmo. A única, o que rolava aqui era realmente a história da franja, que passava aí as palavras de uma pessoa para outra. Essa performance ela foi feita em 6 dias diferentes, então começou numa sexta e foi até o domingo seguinte, todos os dias, 2 horas à noite, lá na Vermelho, numa semana que é a semana de performance que se chama Verbo. Acho que agora não é mais assim, mas até essa época ainda era. Esse é um outro trabalho, se chama O Diabo Veste Branco. É de 2005, bem antes do filme, não tem nada a ver com o filme, do Diabo Veste Prada. É um trabalho que eu me pintava inteirinho de batom, com brilho, e eu ia me movimentando, conforme eu ia me movimentando, essa tinta ia manchando a minha roupa, e no decorrer da performance inteira, eu tirava a tinta com a minha própria roupa, então eu ficava branco, e a roupa, então, passava a ficar vermelha. Tem um resultado aqui na fotografia que dá para ver como ele ficou no final. Ah, não. Enfim, não sei se dá para vocês verem aqui, mas é isso aqui, né? Então, a roupa fica vermelha e eu fico branco, né? Como era diferente. Então, é isso, né? Esse aqui também é um outro trabalho que rendeu um objeto, né? Uma performance que rendeu um objeto. Aqui ainda nas performances tem esse trabalho que eu apresentei algumas vezes. Esse foi o trabalho que foi comprado, minha performance que foi comprada. Um dia eu vou ter que refazer ela. Se chama Como um Homem. Eu fiz ela algumas vezes já. Ele começava nessa sala com vidros, placas de vidros de tamanhos diversos, cobertos com tecidos da alfaiataria masculina. Então, eram só tecidos de terno, camisaria, couro, só coisas que são realmente típicas do universo do vestuário masculino. Essas placas ficavam durante o dia na exposição e, em determinado momento, eu entrava também vestido de terno. Foi a primeira vez que eu deixei minha barba grande. Na verdade, seria mais uma representação dessa masculinidade. E eu entrava com uma marreta, quebrando todos os vidros, e aí esses trabalhos eles viravam sacos mesmo de cacos. Essa aqui foi a segunda vez já, que era numa sala um pouco menor. Né, então aqui um pouco da ação mesmo, aqui os vidros sendo estourados. E isso aqui era mais ou menos como ela ficava no final. Essa foto ela é super interessante porque a foto conseguiu bater exatamente no momento que os cacos espirraram. Alguns deles, os cacos cortavam os vidros, porque os cacos de vidro cortavam os tecidos, porque eram tecidos tricoline, coisa bem de camisaria, eles cortavam e espirravam. Tanto é que as pessoas ali estão bem longe de mim, porque ficavam com medo de se machucar. Assim como essa dos fogos, que também ficavam com medo de se machucar. Na verdade, a performance tem uma coisa que é muito louca, assim, que para mim, acho que era uma das coisas mais legais, assim, eu acho que continua sendo uma das coisas mais legais do universo da performance, que a performance você obriga a pessoa a se comunicar com você. E é muito absurdo você ter o seu corpo ali à disposição, né, de alguém que está ali na tua frente. Já aconteceu em performance de eu apanhar, eu já levei uma cuspida e eu já levei uma lambida. Então, aquela na conversa, uma menina lambeu minha orelha por muito tempo. Nessa performance eu levei uma cuspida. E numa outra, que eu acho que não está aqui, eu levei um tapa, assim, bem forte nas costas, que eu até cheguei a cair. E que são coisas que a gente lida. Acho que isso é uma das vivências que, assim, acho que é a vivência mais legal, assim, de ter na performance, porque
você não faz ideia do que vai acontecer e ao mesmo tempo que é horrível, assim, né? Porque você coloca ali o seu corpo à disposição, ao mesmo tempo é muito absurdo você... Pela primeira vez, eu acho que mesmo eu senti qual é a reação do público, né? Assim, de verdade, com o seu trabalho. Então, e essa aqui foi uma performance que é bem... Essa foi que eu levei a cuspida, né? Chama Fingindo Viver Nesse Mundo. Tinha essa mesa com essa mala cheia de roupas minhas, e eu fiz uma roupa que ela era exatamente as minhas medidas, todas. Então, o nariz era exatamente do meu tamanho, a sobrancelha era todinha feita com tecido. Foram 6 meses só de modelagem dessa peça. Assim. Então, tinha peito, tinha tudo. Ela era inteira de bolinha, branca de bolinhas verdes ou verde de bolinhas brancas. Né? E depois de umas 3 horas sentado nessa cadeira, só vendo as pessoas me observarem, eu levantava e começava a escolher, entre aspas, o look do dia ali. Também eu no trabalho... Eu estava discutindo bastante ali a minha carreira de moda também e a presença da moda na arte. E foi mais ou menos aqui, quando comecei a tirar a minha pele ali, que uma garota veio aqui do nada e me cuspiu. E aqui eram todas as minhas roupas mesmo, de uso pessoal, roupas que eu gostava bastante. E aí eu trocava a minha pele ali por essa roupa. Tem uma foto, ó, aqui dá pra ver direito, né? Então aqui é um olho, exatamente do tamanho do meu olho, a pálpebra, tudo mesmo da minha... hoje em dia ela não me serve mais, óbvio. Engordei muito, mas... né, cada dedinho do pé, cada dedo da mão, foi bastante difícil, assim, fazer essa roupa, foi muito legal. E essa roupa também virou um objeto. Essa é uma performance chamada Eu Sou o Cosmos, que era também ainda dentro desse universo da moda junto, tinha um colar de pérolas gigantesco, que eu banhei todos eles com uma tinta que brilha no escuro, né, que chama Lumilux. Também eu ficava um tempo com esse colar. E conforme o tempo ia passando, eu ia enrolando esse colar no meu pescoço. Ele era um colar extremamente frágil, porque ele era muito pesado e a linha era muito fina mesmo. Então, qualquer movimento mais brusco que eu fizesse, ele ia estourar. Então, aqui ele começou a estourar. E aí, enfim, todas essas bolinhas ganhavam o espaço. E eu tentava rejuntar todas elas. E aí, depois de um tempo, eu deitava e a luz se apagava e virava o que eu chamava de céu. Né? Isso aqui depois, como ficou o lugar, também foi lá na Vermelho isso. E essa aqui, a última aqui das performances, foi uma performance que se chama Terror. Ela foi apresentada durante uma Verbo. Então eu entrei na galeria e eu comecei a pichar, supostamente, uma frase, só que a tinta estava virada para o meu dedo. Então era como se estivesse escorrendo sangue da minha mão, na verdade. Né? Então eu ficava com a mão toda cheia ali da tinta vermelha. No começo as pessoas até acharam que era mesmo alguma coisa, mas depois já desistiram, já até pararam de olhar. Aí, esse aqui foi o final. E aqui, os vídeos, que eu acho que são bastante importantes também no meu trabalho. Se eu não faço a performance, normalmente a minha segunda opção realmente é o vídeo. Esses 2 vídeos são os últimos vídeos que eu fiz. Eu vou passar um pedaço, o vídeo é bem longo esse, principalmente. Se chama Papila. Também foi para uma exposição agora, no Rio de Janeiro, daí também teve aqui em São Paulo. É um trabalho que eu gosto muito, que
de novo, eu tento falar um pouco da comunicação, da relação, né? A relação entre duas coisas, da comunicação entre duas coisas ou duas pessoas, que é esse olho de boneca. E que ele tem um barulho de rua normal, e aí, enfim, ele vai passando. E aí tem esse momento do final. Além do cabelo, as outras coisas também de corpo me interessam muito. Assim. Então, principalmente dentes, fluidos corporais, né? Saliva, esperma, lágrimas. Tudo isso faz bastante parte também do meu histórico aí, no meu trabalho de arte. Então, sempre eu gosto de remeter principalmente a essas coisas, né? O cabelo, os dentes, os pelos. Então, esse aqui é o final, ela ainda... Bom, esse, mais ou menos, o final acaba aqui, mais ou menos. Só fecha o olho e pronto. E as papilas, né, é uma brincadeira entre as papilas gustativas e a pupila mesmo. Esse é um outro trabalho que eu também é bem recente. Se chama Doentes. Algumas pessoas que têm problemas neurológicos, elas não podem ficar frente a lâmpadas supostamente que eu chamo de doentes, que são essas lâmpadas que entram em colapso e elas elas não ficam mais com um estado de luz retilíneo, então elas começam a falhar. E aí eu comecei durante muito tempo, durante mais de um ano, eu fiquei filmando com celular mesmo coisas lugares que eu passava que tinham essas lâmpadas doentes. Então, se aqui tivesse uma ali no chão, eu já ia lá filmar e tal. Isso tudo porque há um tempo atrás, há uns 4 anos, eu tive um problema, um colapso, que eu tive uma espécie de uma convulsão e que supôs que talvez eu tivesse uma epilepsia. E aí eu fiquei completamente maluco, e aí um dia me falaram que as pessoas epiléticas jamais poderiam ficar em frente a essas lâmpadas doentes. Então, o doentes ali era realmente em cima do que seria esse doente, assim, né? Se eu estava doente, se as lâmpadas estavam doentes, a lâmpada que é doente não pode ficar na frente de uma pessoa que é doente. Então, de novo, um pouco a história das relações mesmo. Obviamente também é um vídeo grande, eu não vou passar inteiro, eu vou passar alguns pedaços só. Então, desde as lojas... Essa aqui é uma loja no Bom Retiro. E eu pego algumas coisas de fala também. Esse aqui é o que eu acho mais bonito.
Bom, é isso. Também eu só estou passando uns pedacinhos. Esse aqui se chama Deslembrança. É um trabalho que ele não tem som, ele é no silêncio mesmo. E é um trabalho de uma animação de fotos que eu fiz o ritual de se queimar uma foto, que eu acho que é um ritual de quando você quer esquecer de alguém, né? Então, sou eu mesmo ali queimando uma foto minha mesmo, né? Então, fui pesquisar pessoas que queimavam mesmo arquivos fotográficos porque se separou, porque morreu, porque a pessoa traiu, porque alguma coisa aconteceu. E aí eu comecei a descobrir histórias incríveis, assim, dos porquês que as pessoas se destruíam o outro, né? Então, eu fiz ali uma brincadeira com felicidade mesmo. Então, no começo das fotos eu tô sorrindo. E aí, depois desse sorriso, eu realmente começo a fechar. O fogo também, né, assim, querendo ou não, já fez parte de mais de um trabalho meu, assim, vários trabalhos meus, que eu acho que fala um pouco de tudo que eu quero falar, de calor, de quente, de presença, enfim, mesmo de fenômenos, né? Então aqui já outro pedaço que eu já não estou sorrindo tanto e já estou com uma roupa mais fechada. A minha mão também já tinha chamuscado bastante. E ali da parte final mesmo, ali da lembrança que vai até o fim, né? Assim, que some mesmo até o final. E esse aqui é um outro trabalho também de animação de fotos. Foi o primeiro trabalho que eu fiz com cabelo em mim, né? Então eu pus mega hair. Eu fui num lugar e pus um mega hair até a cintura. E eu fiz o trabalho do monstro. Foi antes do É um Monstro, mas era um trabalho que eu também considerava muito monstruoso, assim. Então, tinha um pouco a ver com a história do headbanger, né, do metaleiro e tal, mas eu queria muito pensar de que forma que nos meus movimentos esse cabelo ia criar desenhos. Então eu fui atrás assim, foram muitas fotos, e dessas fotos eu fui tirando realmente os melhores desenhos ali, né? As melhores montagens com o cabelo. Essa velocidade também oscila bastante, então ela diminui e cresce. Em alguns momentos ela para. Na exposição era uma projeção grande, talvez até maior do que está aqui, ficava no loop. Então aqui, né, que tinha o fogo, tem um que eu chamo de cisne, tem o outro que eu chamo de nuvem, enfim, ele vai criando esses desenhos no vídeo. Esse aqui, vou mostrar só um pedaço também. Esse aqui se chama Lava. É um trabalho que eu simulo uma masturbação, que eu acreditava, enfim, o lava tem um sentido extremamente amplo para mim, que é a lava do vulcão, que é a lava de lavar mesmo, de se lavar. O vulcão, a erupção do vulcão também para mim significa uma série de coisas. E aí eu fiz essa coisa de cabelo na cabeça, e que em determinado momento ela começava a escorrer uma tinta, né, que na verdade já era um shampoo. Então, que já era o ápice, né, que eu diria aí do prazer, ao mesmo tempo que é o lavar, né? Então, aqui, ó, né, que começa realmente a cair bastante. E aí no final do vídeo, eu tiro todo, supostamente, o pecado aí. Esse trabalho, ele era um trabalho para uma exposição que a Tank Magazine estava fazendo, era um concurso, e esse foi o trabalho que ganhou o primeiro lugar. Em alguns momentos ele tem
umas inserções de som, mas não é no trabalho inteiro. E esse aqui se chama Só os Machos Podem Cantar, que foi muito... Assim, eu não tinha a menor ideia de que só os canários machos podiam cantar. E eu estava com um trabalho super forte, né, foi mais ou menos na mesma época do Como um Homem, que era um trabalho que discutia bastante, uma fase que discutia bastante a masculinidade. E aqui eu me vesti de cowboy, né, que para mim é uma figura... Isso faz bastante tempo também já, né? Quase 10 anos. Que é uma figura, para mim, extremamente masculina. O violão também, que teria essa figura fálica e tal, principalmente na primeira cena. E a cada... cada vez que eu mexo no violão, são os pássaros que cantam. São muitos cantos misturados. A casa também era uma fazenda. Era para ter uma outra cena, mas na edição final eu resolvi que não teria. E acho que é isso. Falei aqui um básico de todos, quase. Escolhi talvez os mais relevantes para falar. E é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, obviamente, por favor. Oi. Tá, eu tô te escutando. Tá me ouvindo? Tô perfeitamente. Parabéns pelo trabalho, primeiro. Obrigado. E você tem aquela série que você imprimiu em chicletes? E eu gostaria de saber se, por exemplo, ela foi para uma exposição, se as pessoas interagiram, se comeram, se pegaram, ou não, simplesmente apreciaram, mas não tiveram essa interação com o trabalho. Como isso funcionou? Então, eu até falei, né, na hora que eu vim aqui no MAC para fazer a doação do trabalho, uma das coisas para mim mais esquisitas era que eu não poderia mexer no meu próprio trabalho. O meu trabalho, na verdade, grande parte do meu trabalho, ele está aberto ali. Talvez algumas coisas sejam fora da tradição natural da arte, que seria você não poder mexer numa obra. Para mim, poderia. Então, por exemplo, o trabalho do chiclete, ele era em chiclete, ele estava em caixinhas de acrílico, mas ele tinha cheiro e você podia pegar. Então, a caixa de acrílico, ela existe só para segurar ele, mas não existe nenhuma coisa que impeça você de mexer. Ao mesmo tempo, não tem nada escrito também, coma. Não é isso, assim como no dos cabelos, principalmente num que tem aqui, que é um que mexeram bastante, tanto da matriosca, que é esse aqui, né? Assim como da torneira, quer ver? Ô, saco, peraí. Que é esse. E o do quebra-cabeça, enfim. Tem alguns trabalhos que as pessoas podem fazer.
não significa que alguém vai ficar lá falando, faz, mas você pode fazer. A minha ideia com aquele do chiclete era que as pessoas comessem. Que chegasse num determinado momento que já foi tudo. Eu acho que tem muita gente que tem aflição, assim como tinha um dessa mesma série que eram dentes. Eu fiz vários dentes moldados a partir dos meus dentes e que eu deixava à disposição. Eram balas. As pessoas poderiam comer. Não tinha nada que talvez fizesse elas passarem mal, mas ninguém comeu nenhum. Por outro lado, no do quebra-cabeça roubaram pecinhas. É uma questão da relação mesmo com o público e com a obra, né? Assim, do público com a obra. Então, quando eu vim aqui e eu soube que não iam poder mexer no meu cabelo, que estava lá no livro, porque assim, na exposição a pessoa passa o dedo, né? Sei lá, cabelo para mim, pelo menos, cabelo é uma coisa que me chama muito, assim, eu quero mexer. Tem gente que acha esquisito, mórbido, grotesco, enfim. Mas a ideia é que a pessoa mexa. No mínimo, desse do chiclete tem um cheiro muito forte. Então, até hoje, assim, que já tem... Aquele trabalho deve ter uns 8 anos, 7 anos. Até hoje, o cheiro dele é muito forte. As pessoas poderiam comer, mas ninguém comeu. Meu nome é João. Eu queria perguntar, na verdade, eu sei que você falou que o seu trabalho com moda é outra coisa, que são atividades paralelas. Mas eu queria saber se existe algum tipo de diálogo no seu trabalho como artista com o universo da moda. Assim, eu pensei principalmente porque tem muito de imaginário de, enfim, de figuras grotescas e dessa questão do terror, do desagradável em alguns dos seus trabalhos. Poderia ser, sei lá, uma antítese ao universo higienizado da moda. Assim, não sei se você chega a pensar nesse tipo de coisa, ou se isso tem a ver. Não, eu penso. Para mim, assim, uma das coisas mais legais assim, foi quando o Humberto Eco lançou os livros História da Beleza e História da Feiura. Porque, no final das contas, quando você acaba de ler os dois, você percebe que são absolutamente iguais. Né? Então, assim, a feiura é exatamente idêntica à beleza. O extremamente belo incomoda tanto quanto o extremamente feio. Né? Então, assim, as duas coisas incomodam muito. Quando eu falo que são atividades paralelas, mas eu acho que assim dá para ver, principalmente em grande parte dos meus trabalhos, dá para ver que o figurino é muito importante, né? As cores são muito importantes, os cabelos eles estão penteados, assim, alguns deles poderiam estar dentro de um editorial de moda, por exemplo. E aí, se você vê meu trabalho de moda, claro que não o meu trabalho na Gloss, porque é uma grande empresa, é uma revista popular, comercial, né? Popular não, mas é uma revista comercial. Mas o meu trabalho paralelo de moda, ele também tem muito do meu trabalho de arte. Então, assim, eu gostaria de fazer tudo igual. Eu acho que é muito complicado, não só no Brasil, como grande parte do mundo. Assim, é muito difícil você conseguir fazer arte se misturar e andar amigavelmente com a moda. Existe preconceito das duas partes. A arte tem preconceito com a moda e a moda tem preconceito com a arte. Mas essa coisa de ser realmente a antítese, para mim, é fundamental. É quase uma crítica mesmo. É quase uma atitude cínica de eu me colocar feio ou eu de tentar né, aquele trabalho das décadas. É uma tiração de sarro comigo mesmo, assim, na minha exposição, e cada vez que eu falo dele é estranho, assim, porque sou eu quase meio que pagando de gatinho ali numa coisa que eu sei que é uma brincadeira, entendeu? É uma crítica mesmo, assim, aquilo não é bonito. Então, se colocar de bonito ou se colocar de feio, né, realmente é uma preocupação muito forte minha. E isso se reflete muitas vezes no meu trabalho autoral de moda. Então, quando eu vou fazer um ensaio com algum amigo meu, que é fotógrafo, etc., e que a gente vai trabalhar junto, normalmente eu vou para esse lado mais grotesco, vamos dizer assim. Né? Não no sentido feio, mas no sentido de novo, assim, de esquisito, vamos dizer assim. Olhando para o teu trabalho, eu fiquei com a impressão de que o suporte
fotografia, vídeo, performance. A impressão que ficou é que é antes disso. O suporte do teu trabalho, onde a obra acontece, é no teu corpo, e a partir disso você pode se espraiar e comunicar ou não. Uhum. Então eu queria ouvir, assim, entender como é que isso funciona, como é que você pensa esse movimento. É engraçado, assim, porque eu comecei pintando. Então, meu pai pintava, meu irmão pintava, e eu comecei pintando. Quando eu entrei na faculdade, meu trabalho era basicamente de pintura. Então, eu tinha um monte de pintura, pintava. Considero até que eu pintava muito bem, assim. E de repente, assim, eu tive realmente uma quebra, assim, na pintura. Eu não conseguia mais pintar. E que talvez foi quando eu comecei a descobrir o tridimensional, que eu fui me enveredando cada vez mais. Conforme foi passando o tempo, assim, eu comecei a perceber exatamente isso, que talvez o meu suporte não era uma técnica, e sim o que eu pensava. Então, o meu suporte, é muito difícil para o meu trabalho eu conseguir segurar numa mídia. Eu estou fazendo agora para a próxima exposição um trabalho que ele também tem mídia eletrônica, que eu não manjo nada, assim, eu sou zero à esquerda com isso, mas tem uma pessoa me ajudando que é para mídia eletrônica, porque eu acho que cada trabalho meu pede realmente uma mídia. Eu acho que, assim, tem talvez o peso é realmente na fotografia. Eu acho que é talvez a área ali que eu tenho mais trabalhos, que não é o que está acontecendo agora para minha próxima exposição, que é absolutamente de objetos. Mas eu não consigo me prender a uma mídia. O meu corpo é o meu suporte, mas além do corpo, a minha ideia é o meu suporte. E muita gente até muitas vezes me questiona assim, mas o acabamento é importante para você? O acabamento é importante, mas mesmo ainda que ele seja um não acabamento. Então, muitas vezes o que eu preciso é fazer. Mais até do que, né, assim, o trabalho precisa estar realizado. É claro que muitas vezes eu vou lá e eu tenho alguns assim que são de um acabamento muito forte, alguns não. Mesmo esse que tá no MAC, a ideia não era que ele fosse um acabamento perfeito, era um trabalho meio violento, assim, né, que eu estou destruindo um livro que eu amo, estou destruindo um disco que eu amo. Ele é para ter uma violência, ele não, né, então o suporte em si, sinceramente, muitas vezes ele não é tão importante para mim. O que é realmente importante se for o meu corpo, naquele momento vai ser o corpo, mas muitas vezes é a minha ideia. Às vezes não é o meu corpo, mas alguma coisa que lembra o corpo, como o cabelo, como o dente. E sempre, eu acredito que acho que a coisa que eu mais mantive ali do meu amor ao Leonilson é tentar trazer muito do meu universo mesmo, do meu universo particular. Todos os meus trabalhos partem de coisas bem particulares, assim, que eu tento abranger. Não é sempre que eu consigo, eu acho, mas eu tento o máximo possível abranger. Mas é bem isso, assim, o meu suporte é o meu corpo. E principalmente o meu pensamento, assim, né, a minha ideia. Quando eu falo pensamento, não é nem o pensamento inteligente, não é a inteligência. Nem me considero inteligente, mas o pensamento mesmo, assim, o pensar que me mantém vivo, assim, existindo. Respondi, não. Boa noite. Oi. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho dos preconceitos ou resistências que tu encarou por transitar por esses dois universos da arte e da moda, assim. E por que tu acha que isso acontece, principalmente aqui no Brasil? Principalmente aqui no Brasil mesmo. Todos os lugares que eu fui, ou visitar, ou porque tinha meu trabalho envolvido. O ano passado eu fui... foi muito esquisito, assim, porque eu fui para Antuérpia, conhecer a faculdade lá, e aí a coisa que a menina mais me pegou, e que ela mais pediu para eu falar sobre, e que foi muito louco, foi exatamente da moda no meu trabalho de arte, porque eu estava querendo fazer um mestrado lá, só que eu queria fazer em arte. E é considerado a melhor faculdade de moda no mundo. Só que, ao mesmo tempo, sei lá, eu acho que isso faz parte de mim mesmo, de querer estar sempre com a moda por perto. Então eu queria fazer meu mestrado em arte, mas na melhor faculdade de moda do mundo.
E ela ficou muito me falando, mas me fala um pouco do seu trabalho de moda. Mas o que são esses tecidos? Por que você se utiliza de tecidos? E a modelagem? E o cabelo, né? Que ela me pegava bastante. Aqui no Brasil, é visto de maneira completamente oposta, assim. Então, a moda até hoje aqui é vista como uma coisa que é muito comercial pro que a arte é. Então, supostamente, a arte conceitual, que deveria ser de coração mais aberto com isso, é exatamente o oposto. Então, assim, talvez as pessoas que entendam são as pessoas que fazem aquele trabalho mais tradicional de pintura, que acha que tudo bem você ter um vestido na parede ou um quadro na parede, sabe? É um pensamento meio estranho. Então, assim, já começou porque eu comecei fazendo desenho industrial e todo mundo na faculdade de desenho industrial, eu peguei DP de todas as matérias, menos de desenho de observação, que era o que eu gostava, acho que de história da arte eu também não peguei. Mas daí, já começou ali, porque dentro do meu trabalho eu tinha uma característica forte de moda, a minha ilustração é muito de moda, o meu desenho se parece muito com o de moda, eu gostava de me utilizar de tecidos, eu gostava de me utilizar de figuras que são fashion, vamos dizer assim. Então já começou dali. Daí, não consegui no design, beleza. Então vou para as artes plásticas, que era o que eu sempre quis. Meu pai que não tinha deixado eu fazer. Daí, quando eu consegui arranjar um emprego, eu falei, vou para as artes plásticas, porque daí eu pago minha faculdade. E fui para a arte. E na faculdade, eu tive algumas pessoas que me ajudaram e outras que tinham bastante resistência. Mas, assim, na verdade, a faculdade, sinceramente, assim, não foi onde eu tive mais resistência. Foi realmente nas galerias. E é engraçado, porque daí no mundo da moda é a mesma coisa. Então, por exemplo, lá na Abril, eu sou visto como o loucão. Eu não faço nada de louco na revista, mas eu sou visto como o loucão que fez artes plásticas, que não sei o quê, que é artista e que pensa demais. E aí, na arte é exatamente o contrário. Ele é o fashionista, é o cara que está só se preocupando com a aparência. E, na verdade, não é nada disso, assim, né? Acho que eu sou a pessoa que eu conheço, que menos sai. Eu não vou em lugar nenhum, né? Então, assim, é muito... assim, não é nem que foi, é bastante dolorido isso, assim, para mim. De sempre, assim, o que eu escuto nas galerias mas você é da moda. Ou então você é a cara da Vermelho, porque supostamente a Vermelho seria a única galeria ali que entenderia ali um pouco o universo da moda. É difícil, assim, é bem difícil, mas é possível, sei lá, de uma certa forma eu tô aí, entendeu? Conheço algumas outras pessoas, o Mauricianes, que se formou comigo, também está na moda, está na arte, ele consegue transitar super bem, mas ele é o cara que ele não consegue fazer nada, na moda principalmente, ele não consegue fazer nada comercial, porque as pessoas não chamam ele pelo medo do excesso de conceito que ele teria. E para mim é a mesma coisa. Então, quando eu começo a mostrar algumas referências na moda, assim, falar, isso aqui tem uma referência super legal. Lá vem você. Você vai, né, erudito. Não, zero, não é nada a ver com isso, assim. Só que talvez o meu universo de referência talvez seja um pouco mais abrangente, mas só porque eu me permito. E não porque... Mas rola bastante, muito. E aqui no Brasil, principalmente. São Paulo ainda menos do que no Rio. No Rio é bem forte, assim, realmente quem faz moda, quem faz arte. Então é difícil. Oi. Eu também prefiro sem. Então, assim, eu transito muito entre esse mundo também de moda e de arte, assim. É uma busca que realmente a gente se confunde muito, assim, entre saber onde que elas se encontram, onde elas se separam, onde elas se encaixam ou não, assim. Pelo que eu percebi, principalmente pelo trabalho de arte, você vai muito pelo lado da galeria, dessas performances e tudo mais. E eu olhei um pouquinho no site. Na parte de moda também tem muito essa coisa da produção, da fotografia, desse espaço mais fechado, assim, digamos. É como se, assim, pelo menos na minha visão,
Esse transita entre dois espaços bem fechados, assim, em que a interação acaba sendo você com o objeto, com o material, mas assim, eu não vejo uma coisa de multidão ou de outras pessoas, essa relação com outros tipos de visão da mesma coisa, assim, sabe? E aí eu queria saber um pouco da sua opinião sobre essa relação entre moda, arte, transitando no universo mais urbano, no universo mais rico, das pessoas consumirem e se misturarem com isso tudo. Foi clara a pergunta? Acho que entendi. Se eu estiver viajando, você me fala, se não for isso que você perguntou. Mas assim, eu não sei se você viu, chegou uma hora que eu mostrei uma performance que eu fiz, que eu estava com uma cabeça de flor. Não. Então, é uma performance que a gente fez em 3 lugares diferentes. E um desses lugares foi num hotel do centro que a gente tinha... Eu saía do hotel e andava pelo centro da cidade com essa cabeça de flor. Não enxergava absolutamente nada e eu ia como um cego mesmo e com um radinho tocando umas músicas. E eu acho que esse trabalho talvez é um dos meus trabalhos que mais tenham realmente as duas coisas muito fortes, de moda e de arte, porque para mim tem a estampa, tem a cor, tem a vestimenta que é super forte. E assim, o problema é que eu acho, na verdade, que assim, a gente... quando a gente faz uma performance, a performance está dentro de uma galeria. Quando a gente sai da galeria, como por exemplo foi isso, a reação que você pode ter das pessoas pode ser, como eu estava falando, acho que isso você chegou a ver, a reação pode ser de muitos tipos diferentes, principalmente de uma performance. Foi nessa performance, na verdade, eu achei que tinha sido em outra, foi nessa performance que eu levei um tapa nas costas e eu caí e tudo, porque as pessoas que, talvez, algumas pessoas que elas têm um pouco mais de atuação na arte, ou seja, são pessoas que viram arte contemporânea, que conhecem, não sei o quê, talvez elas tenham um pouco menos de aflição. As pessoas que nunca viram aquilo, talvez elas realmente se sintam... teve exposição agora, há pouquíssimo tempo, do... oh, meu Deus, que foi ali no Centro Cultural, que tinha os corpos de metal, de bronze. Você se lembra? Alguém? O Gormley, o Anthony Gormley. O cara, as pessoas estavam colocando um saco plástico, né, na frente dos órgãos do cara da escultura que estaria pelada. As pessoas não seguram muito ainda, assim, a gente tem um histórico de cultura muito pequeno, tanto na arte quanto na moda, principalmente na moda, eu acho. Porque a moda, para muitas das pessoas, a moda é roupa, é vestir roupa. Muitas pessoas não entendem que a moda, através da moda, é muito mais fácil você entender historicamente muitas coisas que aconteceram. Talvez eu mesmo, assim, eu era péssimo em história no colégio, mas talvez se eu hoje em dia é diferente, porque, assim, juro, para mim, hoje em dia, eu fico relacionando as roupas, ao figurino, para lembrar. Quando você então, se você tirar a moda da revista e tirar a performance da rua, ele é mais um processo, eu acho, que ainda está engatinhando, né? Se as outras coisas já existem e aí estão tentando se sustentar e ainda assim é difícil, essa nova coisa que você propõe, né, da mistura dos dois e tirar isso do espaço comum, que seria a galeria ou a revista ou o desfile, isso vai ficando ainda anterior, né? Então, acontece, principalmente fora do Brasil, mas ainda está começando, sabe? Assim, aqui assim é zero, eu acho, assim, quase. Tem alguns, né, tiveram aí algumas intervenções, a Casa de Criadores tentou levar todo mundo para o centro da cidade, fazer desfiles, não sei quem fez, né, a Daspu fez o desfile lá no meio da zona, no Rio. Eu acho que tudo isso é super incrível, é válido, tem que fazer mesmo, tem que arrancar, tem que tirar, né? Há muito tempo atrás teve o Red Fashion Day, que todo mundo saiu de vermelho na rua para formar uma massa colorida. É super bonito, né? Assim, quanto mais se tira dos lugares comuns,
né? Daí a gente pega lá a lição que o Andy Warhol trouxe lá dos anos 50, assim, quando você tira quanto mais você tira desses lugares que estão fechados, né, assim, que são as pessoas comum, assim, a maioria das pessoas não entra numa galeria, a maioria das pessoas não compra uma revista um pouco mais conceitual. Então, quanto mais você conseguir levar isso para a rua, melhor, é ótimo. No meu trabalho especificamente, eu só consegui fazer isso essa vez, que foi realmente dessa performance. Eu nunca... o meu trabalho... e o Porto de Abdução, que é uma interferência na cidade, mas nunca fui pra rua, assim mesmo, sabe? Nem na moda, mais. Na moda eu já fiz, sei lá, foto durante um show de rock e tal. Mas é isso, assim, eventos mesmo que você tire do lugar comum e que você leve para outros lugares, isso realmente tá muito começando. Era isso que você tinha perguntado? Era isso mesmo, assim. É porque eu vejo um movimento muito da moda, assim, hoje, principalmente, em sair do lugar comum e ir, mas, assim, não é com um objetivo muito artístico, é com um objetivo muito mais comercial e em busca de novas experiências, assim. Que eu acho uma pena, que eu acho que é uma coisa totalmente conciliável, assim. É que eu acho também que, às vezes, as pessoas interpretam errado algumas coisas. Por exemplo, a moda, por mais que ela seja conceitual, ela tem o intuito de vender também. Né? É para vender. Sei lá, você vai numa loja do Margiela ou da Comme des Garçons, as roupas são esquisitas, mas elas estão lá. Estão para vender. Aí do lado tem a camiseta, tem a camisa, tem a calça. Tem, entendeu? Então, assim, eu acho que tem uma coisa de achar que a moda conceitual é uma coisa, a moda é outra, a arte conceitual é uma coisa. Não, é tudo muito próximo, é tudo muito junto. Mas eu acho que alguns estilistas já tentaram isso, outros conseguiram melhor. Por exemplo, o desfile último da Neon, eles levaram todo mundo para o meio do Ibirapuera. Você não precisava de convite para ver. Se você estivesse passando ali no Ibirapuera, era só você ficar ali do lado e você via o desfile. Isso eu acho é uma coisa mais legal, porque assim, você fecha tanto, né? Assim, os convites são concorridíssimos. Claro, os profissionais, as pessoas que precisam estar, têm que estar lá sentados nos primeiros lugares e tal. Mas é legal também levar para todo mundo ver, né? Não só, sei lá, que passa na televisão, então que seja. Eu acho que é importante, quanto mais a gente conseguir mostrar, acho melhor, tanto na arte quanto na moda. Márcio, você me deixou bastante curioso desde o começo. Eu estava esperando que alguém fizesse esse pedido para você. Mas eu queria ver o que você faz em moda, eu não entendi. Ah, claro. Vamos ver. Assim, na verdade, no meu trabalho de moda, como eu disse, tem uma parte que é esse site, assim, tirando a parte de arte, que esse é um outro problema, né? Porque na arte ainda não se tem a coisa de você colocar um trabalho que ainda não foi exposto supostamente no seu site ou em redes sociais. Isso não é tão usado como lá fora. Lá fora o povo faz um trabalho e já bota no site. Aqui a galeria me pede para que eu não divulgue trabalhos que ainda não foram expostos em algum lugar. Então, na verdade, na arte, o meu site, no final, ele está mais atualizado do que na moda. A moda aqui está 2 anos e meio quase desatualizada, mas tem coisas que eu considero, né, coisas que se esbarram ali um pouco mais no meu histórico de artista, que são principalmente quando eu posso fazer, por exemplo, o universo universo teen ou infantil é um universo que te permite pirar muito mais do que se fosse um universo feminino de 30 anos. Então, por exemplo, aqui, que é uma Capricho de 2003, eu peguei uma personagem de história infantil, de historinha meio infantil, não sei, que se chama Emily, que é uma personagem gótica, que tem gatinho e que ela é super do mal, enfim, gótica mesmo, né? Pesadona, assim. E eu tentei levar isso aí lá para o universo do adolescente. Então tem desde isso, que é uma coisa extremamente simples, assim, e até, por exemplo, a revista Aqui, que é uma revista era uma revista bem conceitual, uma revista que não existe mais, infelizmente, mas era uma revista que permitia
uma piração grande na moda. Então aqui, por exemplo, a ideia era eu criar looks, né, imagens de moda que se aproximassem das arquiteturas de rua. Não só arquiteturas, na verdade, de situações de rua geral. Então, insetos, ratos, bueiro, né? Então, aqui, e depois essas imagens, depois de fotografadas, elas eram projetadas nos lugares da cidade. Então, aqui, por exemplo, que era um cara que supostamente estaria voando, a gente projetou no alto de um prédio. Isso aqui era projetado ali na frente do spot, ali, então era um lugar mais futurista, tal, que tinha tudo a ver com a roupa, com a luz e tal. Aí aqui, por exemplo, era uma menina que a roupa dela era meio um besouro. Então a ideia foi colocar ela sempre as fotos eram projetadas, né, essa aqui que está escorrendo, ela faz parte, né, aqui da árvore, né, do tronco de árvore, e ao mesmo tempo ela escorre para debaixo do bueiro. Então, as poses, as roupas, elas eram meio pensadas para depois aonde a gente ia projetar, né? Essa aqui que ela tinha uma textura e uma estrutura mesmo super rígida, forte, com o ombro gigante. A gente projetou numa catedral. Né? Aqui exatamente na parte de trás da catedral, o menino de chifre. Então, cada uma aqui tinha uma história. O menino pelado estava projetado em cima de uma escultura na rua. Essa aqui também era uma outra insetozinho que ela estava projetada também. Você faz, desculpa, Márcio, produção das fotos? Era o que antigamente era chamada produção de moda. Hoje em dia é o styling, que na verdade é quem monta a imagem final de moda. Então, não só o cenário, mas... Não, o cenário normalmente não. Assim, é ter uma ideia e criar um look junto de roupas, junto com maquiagem, com produção geral, que define uma imagem de moda. Então seria como se a gente fosse falar uma imagem artística da moda. Né? É mais ou menos isso. Assim. Então que seria o que é hoje o stylist. Né? Esse aqui foi um outro trabalho de 98, faz bastante tempo já, que se chama Homens Cavalo, que eram uns meninos que a gente colocou crina e rabo. Né? A Internet Explorer não é tão bom, eu não sei como é que está ali, mas isso aqui é um rabo, né? Isso aqui é a crina. Eles estavam usando aquelas lentes que aumentam o tamanho do olho, né? Então ficava com o olho bem grande. Esse aqui está de olho branco. E as roupas também todas tinham um pouco a ver com esse universo da equitação e tal, de cavalo e tudo. Tem uma que eu gosto muito, que eu acho que é legal mostrar, que é essa aqui, que é da Thais Araújo, uma capa daqui também, que a ideia era falar de um verão, na época era um verão que tinha muito a cor preta. Ela chamou a Thaís para representar a cor preta e para representar o lixo. Então isso faz bastante tempo, né? Foi 2007. Foi uma das matérias assim mais gratificantes, assim, porque foi muito legal. Eu trabalhei pela primeira vez com o Miro, que é um grande fotógrafo, e que a ideia era colocar a Thaís meio misturado com peças de lixo e com enfim, por exemplo, aqui a meia dela não é uma meia, é uma fita isolante que depois, conforme o trabalho foi passando, cobriu quase que o corpo dela inteiro. E que ela topou, deixou a gente fazer. O terno foi um terno achado no lixo, masculino. Daí eu fui brincando, né? Aqui, ó, essa blusa inteira já é a blusa feita de fita isolante. E o rosto dela foi pintado como se ela tivesse pintada o contrário de uma máscara, por exemplo. Então, aonde estaria mais branco por causa do pó, ele ficou mais escuro, né? E aí ela acabou ficando bem mais negra, assim, né? do que é na verdade. E aqui enfim, sei lá, é meio que
Oh, meu Deus, tá sumindo hoje. Meio que um lenço, assim, meio que uma echarpe feita de saco de lixo, cheias de coisa de lixo. Aqui um vestido de lixo. De saco de lixo, né? Então, aqui as meias, os sapatos, as pulseiras são todas feitas com a fita isolante. Aqui a roupa inteira já é de fita isolante, o pé, a camisa. É uma gola alta de fita isolante. Então, isso aqui ela foi escurecida. Então, toda essa ideia... Né? Então, o que a gente vai fazer? Vamos sentar e vamos conversar. Puxa, eu acho legal fazer ela de lixo por causa disso. Então, essa ideia trazida para o mundo da moda é o que eu faço, assim, né? A imagem, só a imagem. Assim, tinha umas peças. Uma pecinha ou outra, assim, um sapato ou outro. Tem. Na verdade tem, assim, né? Se você for ver... Aqui não. Mas sei lá. Aqui, por exemplo, isso aqui é um vestido mesmo. É um vestido que lembra um saco de lixo. Mas ele era um vestido. Esse vestido estava lá à venda, tal. Tinha lá para comprar. Mas, na verdade, a ideia é vender a ideia. Né? Não é vender exatamente a roupa. Então, era uma revista que ela segurava o fato de fazer uma moda um pouco mais conceitual. Não teria problema, assim, não ter uma necessidade de venda de produto. Então não é essa necessidade que mobiliza necessariamente. Você pode fazer um ensaio... Em alguns veículos não. Você pode fazer um ensaio que a imagem final seja uma imagem de moda, mas que não tenha venda de nada. Né? Tanto é que dá para fazer ensaio de moda com a pessoa inteira nua. Né? Sei lá. Isso aqui também é legal, que também foi para aqui. Que era uma história do excesso de roupas, então essas pessoas elas iam se juntando e ia formando as roupas eram usadas de formas diferentes, então aqui tinha até uma discussão com a própria roupa, mas aqui, por exemplo, ó, a gente pode olhar aqui embaixo, que tem todos os créditos de todas as roupas usadas. Elas não estão sendo usadas como elas deveriam. Então essa calça aqui, ó, isso aqui é uma calça, ela está sendo usada por cima de um monte de coisa como se ela fosse um pedaço de tecido. Isso aqui que está aqui no rosto da menina é uma saia, mas ela está sendo usada como uma gola. Então, é a discussão da própria roupa, que depois esse monte de gente ia crescendo com as roupas todas fora do lugar, né? Então, assim, o casaco que virou saia, a saia que virou blusa, enfim, até elas irem realmente sumindo. E elas sumiam completamente, virando um monte de roupa. Né? Não está a matéria inteira aqui, porque senão o site fica meio pesado e até meio chato de ver, mas isso aqui também é bem legal, que chamava Verão Cândido, que eu chamei uns albinos, era um verão que não tinha quase cor, estava tudo branco, rosinha, bebê, azul, bebê, etc. Então eu tirei a cor, inclusive, das pessoas, né? Então era um casal de albinos. Foi muito absurdo fazer esse trabalho, porque eu descobri um monte de coisa de albino, só que daí depois eles não quiseram nunca mais trabalhar para mim. Porque a gente usou aqui foi eu que fiz, ali na hora. Não tinha rolado a primeira ideia de cenário, foi super difícil. E aí eu propus uma coisa que era pegar um papel branco, simplesmente rasgar, formando isso aqui, como se fossem umas montanhas. Isso não são montanhas, é um papel rasgado, né, simplesmente. E eu peguei pó xadrez e comecei a jogar atrás para formar essas nuvens. O pó xadrez era azul marinho e começou a tingir os meninos. Eles são tão brancos que eles tingem com muita facilidade. Então o nariz deles começou a ficar crostas de tinta azul e o cabelo começou a ficar azul. E aí eles ficaram com medo de mim e nunca mais quiseram trabalhar para mim. E eles nunca conseguem parar o olho, né? O olho não consegue parar de se mexer. Então em todas as fotos eles saem vesgos. Tem umas coisas que foram super legais assim de serem feitas. Aqui tem uma coisa que é bem legal. Que eu fiz um trabalho com o Fischer Spooner, que é para a Bienal, para a 28ª Bienal. O Fischer Spooner é um grupo de electro-art, que eles se chamam, e eles têm eles tinham um espetáculo bastante focado em arte e moda, e aí eles me chamaram para fazer a parte de figurino. Então, e eles fecharam a Bienal. Foi muito legal assim ter trabalhado com eles. E isso também assim tinha muita arte aqui no meio, assim. As roupas eram feitas de espuma que lembravam o corpo
músculos do corpo, mas ao mesmo tempo eu punha uma saia nele, os sapatos tinham biqueiras de ferro, né, aqui assim, foi super corrido, eu tive que resolver tudo em muito pouco tempo, então aqui tinha um leash de prancha, de surf, que amarrava uma coisa que eu fiz ali para eles, de cabeça. Tem uma hora aqui que é bem legal, que tem uma... Esses eram vestidos antigos que eu usei completamente de formas diferentes, ao contrário. Aqui, ó, eu achei uma máscara de massagem facial, uma máscara antiga, bem antiga, que eu comprei numa feirinha de antiguidade. Daí fiz para eles também. Enfim, foi muito legal trabalhar. E eu considero parte do meu trabalho de moda e não do trabalho de arte, por mais que seja meio arte ali. E tem... Ué, mas é que sumiu uma coisa. Ué, sumiu. Incrível que pareça. Isso aqui também foi muito legal. Foi um trabalho para uma inglesa, que ela me chamou para fazer o catálogo dela, que se chama Lyria Pristine. Ela faz peças que já não são peças absolutamente nada comerciais. Ela só trabalha com tricô, mas são peças. E ela vende, ela tem esse site. E, putz, eu fiquei louco assim, com esse trabalho dela. Isso aqui era parecia um Lego que você ia juntando uma peça na outra e você criava peças do jeito que você quisesse. Tudo isso aqui era feito de tricô de metal. Então, aquela mesma peça, isso aqui virou isso. Então, porque você agrupava essas pecinhas e ela me deu total liberdade para fazer o que eu quisesse como catálogo dela. Né, tudo isso aqui são as peças dela que eu também, né, de uma forma geral, acho que tem muito do meu trabalho aí de... A minha reinterpretação do meu monstro aqui. Que eu achei que eu já tinha coisas novas aqui, mas eu não tenho. Aqui tem algumas coisas do meu pessoal que pode ser interessante. Isso aqui foi muito legal, que a gente fez fui convidado por uma revista francesa para fazer um especial de roupas do Alexandre Hershkovich. Então, eu consegui pegar a roupa dele desde 95, do dia da formatura dele, até 2005, que foi quando a gente fotografou. Foi super inspirado no trabalho do Hitchcock. Então, era uma garota num hotel, cada hora, né, numa situação esquisita. Enfim, infelizmente, a parte de moda ela não está tão atualizada. Eu tirei um monte de coisa porque estava muito pesado. Isso aqui é bem legal. Tinha esquecido desse. Ele chama Green Light Zone, que foi um trabalho... Aqui, assim, para mim, eu considero... Assim, foi uma viagem tão grande minha que chegou numa hora que a editora falou: não, chega, eu estou começando a ficar meio confusa. Porque eu tinha visto um filme do Svankmajer, que eu amo, e aí era uma história absurda de uma mulher que dava luz a um tronco de árvore, e o tronco de árvore começava a crescer, e ele virava um bicho enorme e tal, e eu comecei a pirar nessa história do mundo da natureza e tal. E aí eu falei, vamos fazer uma coisa que seja uma natureza mentirosa, assim, uma natureza que seja feita de luz. Então as árvores são luzes, né? Então aqui tem umas brincadeiras com coqueiro, com uma árvore e tal, feita de luz. E a história era como se essa garota tivesse, né, aqui engravidado de uma árvore. Então aqui está... Não sei se dá para ver direito. Dá para ver aqui mais ou menos. Eu pus luz dentro da roupa dela, sempre com formas que lembravam, talvez, ou uma forma meio ogival, ou alguma coisa que lembrasse um pouco o formato do útero. Foi uma viagem assim muito grande em cima desse filme do Svankmajer, que se chama... Eu estou péssimo hoje. Eu já vou lembrar. Chama Little Otik,
que é muito legal. Então, a parte, né, a roupa começa a ser feita também de flores. Então, aqui é um vestido, acho que dá para ver, é um vestido inteiro feito de folhas. Né, a folha sai aqui atrás dela, também como se ela também fosse meio árvore, só que ao mesmo tempo tem toda a fiação, aqui as lâmpadas. Enfim, aqui é esse universo que eu estava falando, que é um universo extremamente conceitual da moda, que você pode pirar o quanto você quiser, desde que você tenha uma imagem final que ela te lembre mais a moda do que a arte. E muitas vezes vai rolar uma confusão mesmo. Às vezes você não sabe, mas isso é arte, isso é moda, o que é exatamente? E que muitas vezes nem eu sei responder, assim, porque... Aqui já o suposto filhinho dela. Eu sei que tinha uma última foto que eu amava, que era ela com ele segurando o bebê tronco, mas aí a editora tirou, porque ela falou, não, desculpa, isso é muito grotesco, eu não estou conseguindo segurar a onda, assim. Mas é isso. Esse aqui também é bem legal, que é um trabalho que eu adoro, inclusive. Ele foi inteiro feito de light painting, que é aquela técnica que a luz é pintada, né? Assim, a gente estava 100% no escuro, foi uma madrugada inteira de trabalho, e uma pessoa com uma lanterna, ela ia delimitando ali os lugares que ela queria que aparecesse essas figuras. Então era uma brincadeira, de novo, aqui com um pouco de um jardim, né? Que essa menina supostamente fizesse parte desse jardim, como se ela fosse uma flor. Então ela realmente vai virando uma flor conforme o trabalho vai passando. Então é um jardim meio gótico, tinha um pouco de inspiração aí do Tim Burton e tal. E conforme o editorial ia passando, as flores iam tomando conta dela, como se ela realmente fosse o jardim. Isso aqui é tudo uma mancha de uma menina que ficava dançando no fundo e que às vezes a luz batia nela. Então, assim, toda essa parte de toda essa concepção, como que a gente vai fazer, vamos pensar num cenário, o que vai ser, vamos chamar uma menina para dançar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tudo sou eu que meio que imaginei ali, chamo a editora, a gente vai conversando juntos e tal, mas normalmente, assim, nesses casos todos daqui, principalmente que eu mostrei, todos foram ideia minha. Né? Até a história da flor aqui, que vai crescendo, tem bastante a ver também com o meu trabalho. Essa aqui era a última imagem, ou penúltima. Não, a última imagem, que ela já está basicamente coberta de flores e já sem roupa. Todas essas roupas também tinham crédito, né? Todas são vendidas. É isso, eu vou atualizar o site aí esses dias. E aí acho que dá para ver melhor depois, quem se interessar. E tem mais outras coisas aí também que são legais, que são coisas muito grandes. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Bom, então eu queria agradecer ao Márcio. Eu que agradeço. A vocês também. Foi bem interessante e a gente se encontra dia 11 de setembro. 11 de setembro. Essa data é uma data. Muito obrigado, Márcio. Obrigadão.